A gente viu aqui discursos bem até contraditórios, né? Entre a fala, por exemplo, do Assis e da Edilene, não pode ser diferente. Nós temos aqui a fala do trabalho e a fala do capital, e o objetivo dessa mesa é entender não o que há de contraditório, mas o que há em comum no interesse de combater, de prevenir o assédio moral. Eu queria, antes de fazer perguntas, estabelecer algumas dessas coincidências de posição. Por exemplo, tanto a Edilene quanto o Assis falaram na necessidade de maior democracia interna. Seja a Edilene, por exemplo, falando necessidade de mais comunicação, de mais informação, de mais debates, e o Assis falando da necessidade da liberdade de informação, né? E quando a Edilene fala na construção de um novo perfil de chefias e de lideranças, né, também nós estamos falando aqui na fala do Assis no aumento do poder e da participação dos trabalhadores por meio das CIPAs e de organismos coletivos internos. Então aqui quero estabelecer isso para deixar bem claro para a gente qual é o objetivo dessa mesa, que não é de criticar, não é de colocar, por exemplo, de contrapor o sindicato à empresa, ou os sindicatos a uma empresa ou a várias empresas, ou a empresa aos sindicatos ou aos seus empregados. Eu acho que todos nós temos que aprender a fazer esse diálogo e a modernizar essas relações naquilo que nos é comum, naquilo que não é comum, naquilo em que a contradição é antagônica e inconciliável. Isso vai continuar. Mas naquilo que for comum, nós podemos trabalhar, né? E aí, então, nós temos aqui as propostas que, entendi, foram formuladas pela Edilene, formuladas pelo Assis e até pela Giovana também, concordando nessa questão, por exemplo, da democracia. Coletivo multidisciplinar, envolvendo diversos atores sociais diferentes, né? Estado, trabalhadores e empresas, para discutir essa questão. Fortalecimento dos órgãos internos, mais liberdade de informação, construção do perfil das chefias e lideranças, treinamento, apoio ao trabalhador, inclusive com emissão de CAT, em caso de adoecimento a sem trabalho. Mais eventos desse tipo, com mais informação. No caso do serviço público, que foi bem pontuado aqui pela Giovana, o restabelecimento ou a construção do equilíbrio entre o quadro de pessoal e a demanda do serviço, para que não haja sobrecarga de serviço, gerando o adoecimento pelo excesso de trabalho, e a eliminação das diferenças ou a diminuição das diferenças de poder interno no judiciário e no serviço público de um modo geral, né, para que se elimine, se humanize o serviço, se crie maior respeito individual da organização do serviço público com maior democracia e maior participação. Então aqui a palavra que a gente mais ouviu nos três discursos é exatamente essa: mais democracia, mais participação, mais liberdade. Das perguntas que foram encaminhadas, muitas delas tinham esse vício de contrapor. O sindicato vai fazer o quê quando a empresa faz isso? Ou a empresa vai fazer o quê quando o empregado faz aquilo? Eu vou resumir isso numa pergunta que é uma espécie de desafio aqui. O seminário foi rico em conceituação, e é para os três, em conceituação e demonstração do problema. Como prosseguir? Seria útil criar, por exemplo, um fórum de combate ao assédio moral? Vamos inverter isso, começar pela Giovana. Eu acredito que sim. A evolução que a sociedade, que nós chegamos nas relações de trabalho, eu acho que precisa ter controle. E o ponto fraco do corpo humano é o bolso. Então, a partir do momento que esse órgão do corpo humano começar a ser tocado de uma outra maneira, também nós vamos começar a coibir esse tipo de prática. Aproveitando as palavras da colega, eu concordo com ela e penso realmente que o ponto fraco do ser humano é o bolso.
Infelizmente, a gente vê, um exemplo típico é trânsito. Quando passaram as multas serem altas, a gente vê a diminuição, né? Então, realmente, essa situação é possível nós fazermos o foco na análise financeira. E o Sindicato dos Empresários vê isso. Vê como assim, ó, a situação mais econômica para a empresa, nós não estamos falando ética, estamos falando financeiro. A situação mais econômica para a empresa é que investir nesses seminários, debates, uma comissão permanente, um trabalho junto ao Ministério Público do Trabalho, com o Ministério Público, com o Ministério do Trabalho, exatamente por quê? Porque o evitar, o não acontecer, o assédio moral é a forma mais econômica para a empresa, porque o maior dano não é o financeiro que a empresa tem, e ela tem o dano financeiro indenizatório, ela tem o dano financeiro porque esse funcionário que está doente vai sair da empresa e ela vai ter que colocar outro no lugar, ela tem o dano financeiro do líder, da pessoa que assediou, porque ela vai ter que contratar outro, o que ela vai fazer com ele? Ela vai demitir? De que forma ela vai demitir? Ela vai ter que ter o dano financeiro de reparar com médico, com psicólogo, com tudo mais. Então, em razão disso tudo, da questão financeira, e essa consciência que nós estamos tendo e tentando implantar, semear para que cresça na mente de cada um, é preciso sim todos os meios e mecanismos para evitar o assédio e para evitar todos os outros tipos de doenças, tanto no aspecto das empresas, doenças do trabalho, como nos aspectos de que se o trabalho dignifica o homem, se o homem se sente melhor, se nós investirmos no trabalho, nós estamos investindo na cidadania, nas pessoas, no ser humano, porque quem tem trabalho, quem tem motivação, ele é feliz. Ele vai, aonde que vai refletir a sua felicidade? Na família, porque ele vai estar de bem consigo, ele vai estar de bem com a esposa, com os filhos, nas relações de amigos, porque também ele vai estar bem. Então, enquanto nós pudermos investir, divulgar, para que doenças não aconteçam, nós estamos plantando uma semente, nós estamos criando seres humanos melhores. E é esse o grande propósito nosso, de quando nós passarmos por aqui, a gente ter deixado alguma coisa, ter colocado uma sementinha, ter plantado uma árvore, uma ideia na cabeça de alguém. Assis. Bom, vou, que na verdade, acho que o tempo já foi bastante discutido, mas eu sempre fico na dúvida quando a gente coloca sempre dinheiro em alguma coisa, né? Essa de que bolso dói, eu não acredito muito, né? Nós temos, no meu entendimento, a gente tem que estar sempre preocupado com a saúde, porque quanto vale uma saúde? Nós botamos o preço nisso. Será que o juiz tem condições de analisar um dano? Porque nós vamos discutir aqui talvez uma coisa que eu vou passar rápido, a questão da aposentadoria. Aposentadoria. Tem gente que diz, pode se aposentar com 80, com 70, com 65, com 50. Mas nós nunca analisamos qual a minha capacidade da minha força de trabalho. Em que condições eu estou trabalhando? Em que local eu estou trabalhando? Então vocês vejam que é muito mais complexo do que isso. Eu sempre procuro e digo sempre assim, né, que é muito mais barato prevenir do que nós investir depois na doença, querer curar o doente. Por isso que eu acho que sempre quando nós trabalhar na questão da prevenção, já que estamos falando de dinheiro, sai muito mais barato e nós vamos cuidar muito mais da saúde das pessoas. Por isso que tanto a questão de a gente construir grupos de trabalho, né, que tenha condições dos trabalhadores melhorar o seu ambiente de trabalho também e ter uma relação mais próxima, mais aberta das discussões, eu acho que a gente supera dificuldades às vezes que tem exatamente, às vezes, de gestos, né? Os gestos também são importantes, por isso
A pergunta veio aqui, nós já colocamos algumas propostas ali, agora elas são propostas, né? Elas têm ainda que constituir um consenso para poder realmente se tornarem, além de propostas, ações concretas. Era isso, obrigado. Bem, também tem uma proposta. Eu acho que nós temos aqui várias propostas e nós temos muitas mais ainda para amadurecer. O adiantado da hora, o cansaço do pessoal, o esvaziamento do pessoal para ir embora, aconselham a que a gente faça um intervalo nessa discussão e volte a retomar esse tema numa reunião, na próxima reunião do Fórum de Segurança e Saúde do Trabalho, que nós vamos convocar no final de janeiro, e todas as propostas, essas inclusive, estarão colocadas e podem ser oferecidas por todos na página do seminário no Facebook, e todas elas vão ser discutidas nessa próxima reunião do Fórum Permanente de Saúde e Segurança do Trabalho de Caxias do Sul, para que a gente possa estabelecer políticas tripartites de contenção e de prevenção ao assédio moral. A palavra. Neste momento, damos por encerrado o primeiro seminário da Serra Gaúcha sobre assédio moral no trabalho. A promoção foi do Fórum Permanente de Saúde e Segurança do Trabalho, SST, de Caxias do Sul, de natureza tripartite, criado em 19 de junho. A organização foi dos sindicatos dos trabalhadores e patronais. A coordenação foi do Ministério Público do Trabalho, MPT. O apoio foi do Ministério do Trabalho e Emprego, MTE, da Justiça do Trabalho, do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, Sereste Serra, da Prefeitura Municipal de Caxias do Sul e da Universidade de Caxias do Sul, UCS. Boa noite a todos e até o segundo seminário.